Olá, caro amigo, caro amiga, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do YouTube da Pneumoteca. Meu nome é Gilvan Cruz, eu sou pneumologista pediátrico e aqui sempre tratamos toda semana da discussão de um artigo em pneumologia. Eu convido a você a se inscrever no nosso canal, a dar um joinha, um like no nosso vídeo e acompanhar as nossas redes sociais, @pneumoteca no Instagram e a conhecer o nosso site pneumoteca.com.br, sempre na temática e da discussão sobre pneumologia. Então vamos iniciar o nosso vídeo dessa semana, que é bastante interessante, por sinal. Bom, pessoal, esse é o nosso artigo dessa semana, a exposição a antibiótico no primeiro ano de vida e a relação da infância com asma, alergia e doenças respiratórias. Esses são os autores, eles são chineses. Ele foi realizado por um serviço em Xangai, na China, e foi publicado no Jornal Internacional de Pesquisa Ambiental e Saúde Pública em 2020. Agradecemos aí aos autores a publicação desse artigo. Então, na introdução, ele fala que na China vem ocorrendo um aumento da prevalência de asma e alergia, que vem se elevando significativamente nos últimos 20 anos. Isso eu acho que acontece no mundo todo. E que existe também um uso exagerado do uso de antibióticos em todas as faixas etárias, principalmente em crianças, né? Então ele pergunta se existe correlação com asma, alergia e doenças respiratórias ao uso desses antibióticos. Os dados são bastante controversos na literatura, porque existe uma série de viés, mas aí ele faz um trabalho justamente para verificar isso daí. Então, esses são os objetivos do trabalho, são verificar a associação da exposição a antibióticos no primeiro ano de vida com asma, rinite alérgica e doenças respiratórias entre 4 e 6 anos e no último ano de vida da criança. Então, quer dizer, ele verificou se o antibiótico feito no primeiro ano de vida tem correlação com essas doenças aos 4 a 6 anos de idade. Então, na metodologia, foi aplicado um questionário em 72 escolas de Xangai, ela chama até de Jardim da Infância lá, e foram feitos 13.335 questionários. Veja que um N muito bom, um N espetacular. Na China, eles sempre fazem, tem uma população muito grande, eles sempre fazem trabalhos com um N muito bom. Em crianças de 4 a 6 anos. Foram uma série de perguntas, né? Características da moradia, ambiente doméstico, comportamento de vida familiar, claro, e o uso de antibiótico no primeiro ano de vida. Foram estudados 20 desfechos no estudo e a análise estatística foi feita pelo programa SPSS 19.0. Já em termos de resultados, eles viram que quase 24% tinha história familiar de atopia, 41%, 42%, né, amamentaram mais de 6 meses, que é um número bom, mas poderia ser melhor, né? O ideal era que fosse 100%. 41 tinha exposição a cigarro no primeiro ano de vida, quer dizer, uma percentual muito grande de exposição a cigarro já com menos de um ano de idade. 12,4% tinha um animal de estimação em casa no primeiro ano de vida. 58% da população com exposição à umidade, né, a mofo infiltrado na parede, assim por diante. E 24% fizeram uso de antibiótico no primeiro ano de vida. Os resultados eles mostraram que, olha como aqui é importante, há uma associação estatisticamente significativa entre vários desfechos pesquisados no grupo de crianças que usaram antibiótico no primeiro ano de vida. Vamos mostrar no próximo slide isso daí. E que a associação se manteve positiva mesmo após a análise de regressão logística, onde você tem um dado estatístico mais confiável. Vamos mostrar isso nos próximos slides. Então, esse é um slide que mostrou aqui alguma vez na vida, as seguintes situações: pneumonia, croup, sibilância, asma, alergia alimentar, rinite alérgica, dermatite atópica, otites, né, doenças infecciosas do ouvido, e rinite sintoma. Vejam vocês que, do ponto de vista estatístico, todas essas situações foram associadas ao uso de antibiótico no primeiro ano de vida. Veja aqui, essa primeira coluna fala do uso de antibióticos, vejam que o percentual é sempre maior que o da segunda coluna. Sibilância, 35 contra 26, asma, 13 contra 9, alergia alimentar, 23 contra 17, e assim por diante. Todas essas situações foram estatisticamente significantes, mais presentes nos pacientes que usaram antibiótico no primeiro ano de vida.
Quando se avalia que no último ano, antes da realização do questionário, no ano anterior à realização do questionário, veja que tosse, resfriado comum, mais de 3 vezes, tosse seca, dermatite atópica, sibilância e sintomas de rinite também foram mais prevalentes no grupo que usou a antibioterapia no primeiro ano de vida. Veja só aqui, ó, esse valor sempre é maior do que o do valor das crianças que não usaram. 51 contra 41, 23 contra 18 e assim por diante. Então, mostrando uma associação significativamente estatística do uso de antibiótico com essas situações. Também foi verificado quando se compara alguma vez na vida ou atualmente. Asma e sibilância atual, asma e não sibilância atual, não asma e sibilância atual, todos esses valores, vejam vocês, que foram estatisticamente significantes para o grupo que utilizou o antibiótico no primeiro ano de vida. Quando feita a análise de regressão logística, quando você tem uma análise mais confiável ainda, verificou-se que não mudou muita coisa. Olha só aqui, ó, todos os sintomas de pelo menos uma vez na vida foram significativos, à exceção de rinite, sintomas de rinite. No ano anterior, todos os sintomas foram estatisticamente significativos. E no último ano, na vida e no último ano, né, que é atualmente, verificou que alguns não foram, mas grande parte foi também estatisticamente significante. Os autores fizeram várias associações com o subgrupo, mas eu vou mostrar aqui as que eles considerou mais fortes. Então, o uso de antibiótico no primeiro ano foi associado a doenças respiratórias, principalmente no sexo feminino, em crianças sem história de atopia, olha só, sem história de atopia desenvolveu doença respiratória, desmame antes de 6 meses, que eu vou mostrar no slide seguinte, e o contato com o primeiro ano com o tabagismo, que quer dizer, o tabagismo ele continua sendo um grande vilão para doenças respiratórias em quaisquer idades. A relação ao desmame, com menos de 6 meses, o aleitamento materno antes de 6 meses, houve associação com asma, otites, rinite alérgica, alergia alimentar e pneumonias. E ele concluiu também, os resultados mostraram que o aleitamento materno acima de 6 meses e animais no primeiro ano de vida, que fala um pouquinho aqui em relação à teoria da higiene, provocou uma redução de efeitos dos antibióticos usados no primeiro ano de vida. Na discussão, os achados do estudo mostraram o uso de antibiótico no primeiro ano de vida teve associação com alguma vez pneumonia, croup, sibilância, asma aos 4 a 5 anos, alergia alimentar, rinite alérgica, dermatite atópica, gripes em mais de 3 episódios e tosse seca de repetição. E que os resultados foram consistentes com outros estudos, como vamos ver no slide posterior. Então, os autores citam outros estudos que mostram dados semelhantes aos encontrados por ele nesse estudo atual. Esse estudo aqui de Foliak, em 2009, mostrou que o antibiótico no primeiro ano houve associação aos 6 a 7 anos de idade com sibilância, sintomas de rinite e dermatite atópica. O outro estudo feito por Metsala e colaboradores, publicado em 2015, mostrou o antibiótico no primeiro ano em associação com asma no terceiro ano de vida. Outro estudo de Peter, 2016, antibiótico no primeiro ano, associação com aumento de chance e de risco de asma em crianças maiores. Esse estudo de Ahmad Zidar, em 2017, mostrou antibiótico no primeiro ano, aumento do risco de asma, e o mais importante deles foi uma meta-análise, agora publicada já tem um tempo, 2011, ela foi feita com 18 estudos, que mostrou que o antibiótico no primeiro ano aumenta o risco de asma e sibilância em crianças maiores. Quais são as explicações para que os antibióticos causem todos esses efeitos? Seriam 3 supostas situações. Que o tratamento de infecções pelo antibiótico pode levar o sistema imunológico a uma via alérgica. Claro que ele reduz os processos infecciosos, bacterianos, quando bem indicados, vamos falar isso um pouco mais à frente, mas ele induz ao sistema imunológico a uma via alérgica, uma vez que o sistema imunológico não precisa trabalhar, uma vez que ele está trabalhando pelo lugar deles.
O antibiótico pode induzir uma resposta TH2, que está relacionada à inflamação enviesada, o que poderia ser o primeiro passo para o desenvolvimento de uma alergia. Essa resposta TH2, como disse a vocês, ela está muito relacionada à inflamação em asma e rinite alérgica. E a terceira, que talvez seja mais importante, a exposição a antibióticos pode impactar no microbioma corporal, principalmente intestinal, com influência do sistema imune em células T helper e na regulação de linfócito T. Então ele causa uma desbiose no nosso organismo e, consequentemente, leva para outras vias. Por outro lado, né, alguns viés, ele fala que a lembrança de exposição precoce, né, do primeiro ano de vida a antibióticos pode ser pior entre pais de crianças doentes. Quer dizer, aquelas crianças que tiveram um quadro mais leve que usaram antibióticos, os pais não lembram. Isso pode levar a associações mais espúrias, né, no uso precoce dos antibióticos. Existe também a possibilidade do diagnóstico errôneo de pneumonias em crianças com sibilância. Isso é uma coisa muito comum na prática. Criança sibila e tem diagnóstico de pneumonia, quando muitas vezes não é. E a exposição ao vírus sincicial, isso aqui talvez seja o mais importante, e rinovírus estão associados a desenvolvimento de asma e outras alergias, causando confusão com o uso de antibióticos. Então, a asma seria também causada, realmente, o vírus sincicial e o rinovírus estão associados a esse desenvolvimento de asma em crianças maiores. Mas eles concluem que, mesmo com esses vieses, a exposição a antibióticos no primeiro ano de vida é forte fator de risco para desenvolvimento de asma, rinite alérgica e doenças respiratórias. O aleitamento materno mais que 6 meses, maior que 6 meses, pode reduzir os efeitos de antibiótico no primeiro ano, mas a exposição a tabagismo no primeiro ano pode incrementar esses riscos. Então, essas são as conclusões dos autores com esse estudo. Bom, meus amigos, e como usar na prática clínica as informações que recebemos nesse artigo? É para isso que esse artigo existe, para que a gente pegue as informações e use no dia a dia. Primeiro, é preciso uma moderação no uso de antibióticos em doenças respiratórias, principalmente em crianças, mas em adultos também, porque 78% das infecções respiratórias em crianças elas são virais. Então, quando se usa um antibiótico para um processo viral, primeiro que você não vai matar o vírus e segundo que nós estamos trazendo um dano ao nosso paciente, matando a microbioma normal desse paciente, além dos efeitos colaterais do próprio antibiótico que pode trazer. Existe realmente um aumento da prevalência de doenças alérgicas mundial, e isso é multicausal, claro, não é só o uso de antibióticos, mas é inegável o papel do uso indiscriminado do antibiótico nesse aumento de doenças alérgicas. Além de que o uso indiscriminado causa também aumento de resistência bacteriana. Daqui a pouco vai ser impossível usar amoxicilina, por exemplo, nas doenças bacterianas respiratórias, porque vai haver resistência de tanto que está se usando. Claro que existem situações de dúvida no uso de antibiótico, principalmente naquelas febres de origem determinada, mas uma dica boa é fazer o acompanhamento do paciente nos dias subsequentes ao que ele foi atendido. Recentemente, a mãe de uma criança no nosso consultório me ligou que a criança estava tendo uma febre elevada há 24 horas, mas que à noite ela iria fazer uma viagem que a criança também ia. Perguntou se poderia já usar o antibiótico. Eu disse, olha, vamos esperar um pouquinho. Eu fiz a receita do antibiótico para ela, ela comprou a medicação, mas eu disse, não usa a medicação. E nos dias subsequentes a febre foi cedendo e ela não precisou. Então o acompanhamento é uma boa dica para se indicar ou não o uso de antibióticos. Uma das dicas. E lembrar que o leucograma ele não é referência principal para o uso de antibiótico. O aumento do número de leucócitos, uma leucocitose, ela vai estar presente em qualquer situação infecciosa, vírus, bacteriano. Claro que uma vez ou outra ele vai ser importante, mas não todas as vezes. Leucograma não é indicação de uso de antibiótico terapia. Olá, amigos. Chegamos ao final de mais um vídeo do canal do YouTube da Pneumoteca. Espero que as informações sejam úteis para você utilizar no dia a dia. Peço a você que se inscreva no nosso canal, que dê um like, um joinha, que visite o nosso site pneumoteca.com.br e nos acompanhe no Instagram, @pneumoteca. Até a próxima!